teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde eu estiver, no vale ou monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja-te, e junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos fazer nesta noite, no nosso culto de ensino, uma leitura bíblica que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo de número 14 em diante. Queremos também cumprimentar aos nossos irmãos, os nossos amigos, parentes e familiares que nos acompanham através do Facebook, através das redes sociais. Que Deus possa abençoar cada um poderosamente. Diz assim a palavra de Deus. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 14 em diante, iremos fazer esta leitura. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por mão de Urias, e escreveu na carta dizendo:
coloca Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, colocou a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez a saber a Davi tudo o que tinha acontecido naquela peleja. Versículo 26 diz que, ouvindo, pois, a mulher de Urias que o seu marido tinha morrido, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E aí o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse, contou uma história a ele. Agora pule para o versículo de número 5, que diz: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira, e contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno é de morte, é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse o profeta Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor, e em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto ainda te foi pouco, e eu poderia te dar muitas coisas mais. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos a Urias o heteu, feriste a espada, e a sua mulher a tomaste para si, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que seja tua por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o Senhor que te nasce certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E aconteceu que no 7º dia morreu a criança. Obrigado, Senhor, por esta leitura. Nos abençoa, fala conosco em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis sentar? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero nesta noite falar sobre as consequências do pecado. São terríveis. As consequências do pecado são terríveis. Queridos, continuando os nossos estudos bíblicos sobre a vida, sobre a trajetória de Davi,
nós nos deparamos, queridos, com os versículos anteriores aos que nós lemos, do qual ministramos domingo, a palavra do Senhor, em que Davi adulterou com Batseba, mulher de Urias. Para tentar esconder o seu pecado, Davi mandou buscar Urias, para que Urias pudesse se deitar com a sua esposa, para que pudesse encobrir a gravidez do filho que era de Davi. Porém, por algumas vezes, Urias se recusou e não aceitou ir para sua casa para dormir com a sua mulher. Então Davi, não tendo mais nenhuma maneira, nenhuma forma de esconder aquele pecado, raciocinou bem rápido: a solução vai ter que ser Urias morrer. E ele maquinou na sua mente rapidamente uma forma de Urias morrer. E a ideia foi, na guerra em que Israel estava lutando, que era para Davi também estar lutando e não estava, estava adulterando, estava pecando, estava fazendo coisa errada. Porque quando o ser humano, ele sai do plano de Deus, ele deixa de estar fazendo aquilo que o Senhor designou para ele, ele corre sérios riscos, porque ele fica a mercê do inimigo, ele fica a mercê do pecado, do mundo, das coisas mundanas. E aí, queridos, Davi maquina colocar Urias na frente de guerra, para que ele pudesse ser morto pelos adversários. E é mais cruel ainda a atitude de Davi de escrever esta carta com esse recado para Joabe, o chefe do seu exército, e ele manda a sentença de morte de Urias por ele mesmo. Queridos, é interessante observar, irmã Rosana, a fidelidade de Urias. Aquele homem não era curioso, aquele homem não era fofoqueiro, aquele homem não era desobediente, porque ele pega a sua carta, a carta que estava ali, a ordenança para a sua morte, caminha todo um trajeto e não abre aquela carta. Você imagina se fosse algum de nós que é curioso, que não pode ouvir uma batida na casa do vizinho, que já encosta a orelha na parede? Não pode ouvir um tiro, que está logo na janela olhando, caçando, perguntando, ligando para as vizinhas, para saber que barulho foi aquele? Nós vivemos em meio a uma sociedade muito curiosa, onde as pessoas querem saber de tudo, e é por isso que muita gente passa o dia nas redes sociais, entrando, stalkeando o Facebook de cada pessoa, o Instagram, para ver como é que está, o que é que está comendo, para onde está indo, o que é que está vestindo, com quem está namorando, para saber de tudo. Agora ficou mais fácil de saber da vida das pessoas, porque as redes sociais muitas vezes mostram o que a pessoa está fazendo, aonde está passeando, para onde está indo. Mas é interessante mencionar que Urias em momento nenhum teve curiosidade. Pegou aquela carta do jeito que pegou e entregou a Davi. E como é que o senhor, a Joabe, e como é que o senhor sabe, pastor, que ele não leu? Ora, se ele tivesse lido, ele não tinha ido morrer. Do caminho mesmo, ele tinha corrido, tinha ido se esconder, tinha ido para algum lugar para escapar, porque ele sabia do que Davi já tinha maquinado. Escuta bem, queridos, e é terrível a atitude de Davi, porque quando Joabe recebe aquela carta, e Joabe entende a mensagem que o rei Davi queria se livrar de Urias, ali, naquele momento, em que Joabe coloca Urias na frente de guerra, em um local onde tinha muitos homens valentes, muitos adversários, e ele se retira com o exército, para que Urias pudesse ali morrer. Não morre só Urias. Se você ler o texto bíblico com atenção,
você vai ver que morreram outros soldados. Então, estes outros soldados, Davi também foi responsável pela morte deles. Entendeu? É a mesma coisa de você mandar explodir uma bomba na casa de alguém para matar uma pessoa e morre 10. Você é o culpado pelos 10 homicídios. Então Davi aqui não estava matando somente um soldado fiel. Davi estava matando outros soldados, talvez outros pais de famílias, pessoas que tinham os seus parentes, os seus familiares, o seu lar, e por uma paixão, não é? Por um adultério, por uma traição, Davi não mede as consequências. Essa atitude de Davi, ela é o retrato de uma sociedade irresponsável, de uma sociedade que só pensa no seu prazer, que só pensa na satisfação dos seus desejos carnais e não mede as consequências. Por que é que estamos vendo a grande quantidade de feminicídios, de crimes contra a mulher, principalmente motivada por homens que não aceitam o fim do relacionamento e se acham no direito de ceifar a vida de uma mulher? E nós, como cidadãos, como cristãos, como igreja, repudiamos veemente qualquer atitude de violência contra a mulher, qualquer tipo de reação que tente punir a mulher, que tente subjugá-la. Mas infelizmente, em uma sociedade sem lei, sem justiça, em uma sociedade em que as pessoas não têm temor a Deus, porque infelizmente matam, tiram a vida e nada acontece, e ninguém faz nada, e é uma violência desenfreada, que ninguém para, que ninguém freia. Então, Davi se acha no direito, para poder ficar com a mulher do seu soldado, resolve matá-lo, resolve criar uma situação. Escuta, queridos, o que é interessante é que por Deus não passa nada impune, nada em branco. Eu acabei de falar que vivemos em uma sociedade onde a impunidade reina, onde as pessoas cometem crime e a justiça não tem o rigor da lei para punir, porque se punisse, não estavam aí o grande número de crimes, de mortes, de assaltos, de estupros e de tanta coisa mais. Mas deixa eu trazer uma palavra confortante para quem me escuta neste momento. É que a justiça de Deus não falha. É que Deus, ele entra sim com providência. É que Deus sim traz o castigo para quem peca, para quem erra, para quem comete coisas erradas. E até para o rei a justiça vai chegar. Deus não vai deixar impune. E aí, queridos, o sacerdote da época, chamado Natã, o profeta Natã, chega para Davi, vai conversar com ele e lhe conta uma história, dizendo que tinha um homem que tinha uma fazenda grande, com vários animais, com vários cordeiros, cordeiras, tudo que você pensar de animal. E vinha um homem viajante, e tinha um vizinho que tinha só uma cordeirinha, era a única coisa que ele tinha. E aquele homem rico vai lá, pega aquela cordeira, mata e serve para aquele homem viajante. É interessante como o senso de justiça rapidamente acendeu o furor de Davi. E Davi responde: pois este homem merece morrer e tem que pagar 4 vezes mais o mal que ele fez. Sabe por quê? Porque nós somos bons para acusar os outros. Nós temos uma grande facilidade de enxergar o pecado dos outros. A gente visualiza facilmente de longe o pecado das pessoas, o defeito, a forma errada que a pessoa fala. Mas é interessante que nós não temos a mesma capacidade
para perceber o nosso pecado, para perceber os nossos erros, para perceber o que a gente faz de errado. E a gente rapidamente arranja a sentença para o outro, o julgamento para o outro. Nós sabemos facilmente qual a punição que a pessoa merece, mas nós não sabemos a nossa. Nós não queremos nos punir a nós mesmos pelos nossos erros. E aí, quando Davi justiceiramente diz isso, Natan diz: este homem é você. Você pensa que Deus não viu? Você se deitando com a mulher de Urias, depois tramando a morte dele, porque ela estava grávida de você, e você não satisfeito de ter adulterado, não satisfeito de ter engravidado a mulher do outro, ainda arrumou um jeito de matá-lo? E aí, queridos, as consequências do pecado são terríveis. Neste momento que Natan traz à tona, desmascara Davi o pecado dele, Natan diz para ele que a espada jamais iria se apartar da casa de Davi, e que Deus ia levantar um da sua própria família para envergonhá-lo, para tomar suas mulheres e para puni-lo. É interessante como a sentença que Davi deu para o homem que matou a cordeira do outro foi a mesma sentença que ele experimentou. Davi disse que ele tinha que pagar 4 vezes mais, e Davi pagou. Quer ver a prova? Primeiro, o filho de Batseba, o fruto do adultério, a criança morreu, como nós vimos no texto. Segundo, Aminon é morto pelo seu irmão Absalão. Depois, terceiro, Absalão é morto por Joabe. Quarto, o rei Salomão manda matar o seu próprio irmão, chamado Adonias. Pagou ou não pagou 4 vezes mais? A morte que ele causou a Urias, ele pagou 4 vezes. 4 filhos seus foram mortos, sem contar a filha Tamar, que foi estuprada. E este homem nunca mais teve paz na sua vida. Depois deste fato aqui, da morte de Urias, deste adultério, Davi ainda viveu cerca de 25 anos. 25 anos atribulados. 25 anos sem paz. 25 anos, queridos, em que a família dele houve uma grande decadência, até chegar à sua morte. E para encerrar, e dizer para vocês que o pecado não vale a pena. Sabe qual foi a palavra que Deus trouxe para Davi? Dizendo que ele fez o pecado em oculto. Ou seja, ele se deitou com Batseba em oculto, ele mandou matar Urias em oculto, mas o que Deus ia fazer com ele ia ser às vistas de todo mundo. Nós vivemos em meio a uma sociedade que acha que consegue cometer o crime perfeito, mas infelizmente, aliás, felizmente, não existe crime perfeito. Não há nada que se faça que Deus não venha revelar, que não venha ser descoberto. E eu quero convidar você para estar conosco domingo, onde teremos 2 cultos, às 17 horas, 5 da tarde. E teremos o segundo culto às 7 horas da noite, às 19 horas. Na rua René Descartes, número 621, no bairro do Canidezinho, na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará. Você é o nosso convidado para estar conosco. Que Deus possa te abençoar. Eu peço que você curta este vídeo, que você possa compartilhar, que você possa mandar o link nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, por mensagem via SMS, pelo meio que você dispuser. Que Deus possa abençoar as nossas vidas poderosamente em nome de Jesus.